Olá pessoal, graça e paz. Deus te abençoe, sua casa, sua vida, sua família e tudo que te pertence. 2025 é um ano grande e forte. Deus pode tornar grande e forte qualquer pessoa. Eu sou essa pessoa, você é essa pessoa. Eu pegava um testemunho no altar domingo passado. A moça dizia assim, que quando nós começamos a orar no final do ano passado, ia declarar que o Senhor ia trazer restituições de anos para trás, ela pensou, puxa, eu tenho um processo na justiça que já tem 4 anos e a coisa amarrou de um jeito e eu preciso receber esse dinheiro, é justo que eu recebo, e não vem. E não vem, não acontece. Outras pessoas testemunharam o que aconteceu e com a pessoa nada. E aí virou o ano, recentemente, ela orando na igreja, ouviu a palavra, né? Ela ouvindo a mensagem, você vê como a mensagem, como o sermão, a pregação é importante. Naquele dia, ela falou assim para mim, o senhor disse assim, lendo a Bíblia, que existe a oração, existe a súplica. Existe a intercessão e a ação de graça. A oração é uma coisa, a súplica é outra. E ela pensou assim, puxa, é isso que está faltando. Eu sempre oro do mesmo jeito, eu sempre peço do mesmo jeito, e já faz 4 anos e nada. Já sei, eu vou suplicar. Dobrou os joelhos no altar, no pé do altar, e suplicou a Deus. Isso era uma quinta-feira à noite. Sexta-feira, meia hora antes de terminar o dia de trabalho, a advogada ligou para ela no dia seguinte e disse, seu processo saiu, você ganhou, o dinheiro está na tua conta. E ela disse assim, bispo, que alegria. Alegria pelo dinheiro, porque eu precisava muito desse dinheiro. Alegria porque o dinheiro veio numa medida muito maior do que eu imaginava. Eu imaginava um valor, veio um valor muito maior. E alegria porque eu supliquei a Deus ontem e rapidamente. No dia seguinte o Senhor respondeu. Então, ela falou, por 4 anos eu orei do mesmo jeito. Naquela quinta-feira eu supliquei diferente. Na sexta-feira aconteceu. Eu costumo dizer que nada é por acaso e nenhum testemunho vem por acaso. Se continuasse orando do mesmo jeito, pode ter certeza que ia vir mais 4 anos e nada ia mudar. E mais 4 anos e nada ia mudar. Quando ela orou diferente, quando ela usou essa palavra que veio do altar, se agarrou a ela, ajoelhou no pé do altar e suplicou, orou diferente. No dia seguinte, o resultado estava na mão. É o que disse Jesus, o Senhor responde depressa, Ele não deixa esperando. O problema é que a pessoa demora para entender, demora para orar do jeito que tem que orar. Tem gente que até na oração, ele sempre ora do mesmo jeito e a coisa sempre vai acontecer do mesmo jeito. Quer um resultado diferente? Faça diferente. Quer que Deus responda diferente? Ore diferente. Com ela foi assim, imediato, foi no dia seguinte. Graças a Deus. Em Provérbios 18, 21 diz assim, a língua tem o poder sobre a vida e sobre a morte. A língua tem o poder sobre a vida e sobre a morte. A língua tem o poder sobre a vida e sobre a morte. Com a minha boca, com a sua boca, com a nossa boca nós podemos motivar ou desmotivar. Nós podemos levantar ou derrubar. Absolver ou condenar. Salvar ou não salvar. Com a nossa boca nós podemos ensinar a verdade ou falar mentira. Com a nossa boca nós podemos dar um bom conselho ou um mau conselho. Com a nossa boca nós podemos elogiar, demonstrar carinho e amor ou demonstrar aversão, demonstrar ódio, raiva. Tudo com a boca. A boca tem um poder, mais um poder que nós precisamos conhecer. Você sabe que é verdade. Basta falar e as palavras podem levantar uma pessoa, mudar o humor dela, mudar a história dela, para melhor ou para pior. As palavras são como uma arma, precisam ser bem manuseadas, porque elas podem matar a pessoa errada, podem atacar, podem prejudicar. Olha,
Na boca, na língua está o poder sobre a vida e sobre a morte. Eu te pergunto, é ou não é? Que arma Jesus tinha? Que ferramenta Jesus usou? Jesus não tinha espada, não tinha revólver. Jesus não tinha amigos importantes no governo. Jesus não era amigo de empresários ricos. Jesus não caminhava com pessoas influentes, não tinha milhões de seguidores nas redes sociais. Jesus não tinha dinheiro, não era rico. Jesus não nasceu num berço de ouro, não nasceu de uma família influente, conhecida. Não tinha um cargo no escalão do governo nem da igreja. Mas mudou a história do mundo inteiro, a minha e a sua também. Com o que, gente? Não foi com a palavra? Olha quanto poder tem na palavra. Você é capaz de ficar triste porque alguém te falou alguma coisa. E você pode se alegrar muito com uma notícia. Eu me lembro do meu irmão disse uma vez no altar, o pastor Donis, me lembro dele contar de uma pessoa que pediu ajuda a Deus e Deus deu uma palavra a ela, prometeu ajudar, prometeu abençoar na vida financeira, numa questão na vida financeira. E aí depois essa mesma pessoa, ainda atribulada, ainda preocupada, procurou o pastor Donis e ele falou assim, olha, eu vou te ajudar. Passa lá no meu escritório e nessa semana eu vou fazer isso por você. A pessoa, naquela hora, depois de conversar com ele, ela sentiu um alívio tão grande. Ela sentiu, sabe, como se tirasse um peso das costas dela. Mas o fato é que ele fez um comentário depois que é pra gente pensar. Ele falou assim, gente, a mulher confiou mais na minha palavra do que na palavra de Deus. Tudo que Deus tinha dito a ela não teve o mesmo peso daquilo que eu disse a ela. Como pode a palavra de um homem ser mais poderosa e influente que a palavra do próprio Deus? Então você e eu, é isso aí. Fica com a palavra de Deus e não com as palavras dos homens. Seja por um lado, seja pelo outro, confie na palavra do Senhor. E use as tuas palavras da forma correta, da forma certa. Eu sempre me lembro do texto de Números 13. Números 13. Eles retornaram, versículo 26, a Moisés e a Arão e a toda a comunidade de Israel no deserto de Parã, em Cádiz, e prestaram um relatório a eles e a toda a comunidade de Israel. Eles mostraram os frutos da terra. E deram o seguinte relatório a Moisés: entramos na terra a qual você nos enviou, onde mana leite e mel. Aqui estão alguns frutos dela. Mas o povo que lá vive é poderoso e as cidades são fortificadas e muito grandes. Também vimos os descendentes de Enaque. Os amalequitas vivem no Negueb. Os hititas, os jebuseus e os amorreus vivem na região montanhosa. 31. Os homens que tinham ido com ele disseram: não podemos atacar o povo. É mais forte do que nós. E espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca daquela terra. 12 homens foram espiar a terra e voltaram. 2 apresentaram um relatório positivo, otimista, de fé, e 10 não. Tinha ali cerca de 2 milhões de pessoas. 600 mil homens em pé. Nem doente, nem um inválido, prontos para, inclusive, enfrentar a guerra se fosse preciso. Mas foram incendiados por um relatório negativo. O relatório, as palavras daqueles 10 líderes, as palavras negativas daqueles 10 líderes, entraram naqueles homens de tal forma que eles choraram a noite inteira. Homens, mulheres, todo mundo chorando. E o final disso é que nenhum deles conseguiu entrar na terra. Acabaram perambulando pelo deserto por 40 anos até todos morrerem. Se aqueles 10 homens tivessem apresentado um relatório positivo, tivessem falado de forma positiva e tivessem apresentado outro relatório, provavelmente não, certeza, teriam contagiado o povo e eles teriam tomado posse da terra naquele dia.
naquela época, mas não, escolheram o contrário, escolheram espalhar sua negatividade, escolheram espalhar seu medo, e ali começaram a falar no meio do povo, a criticar, a atacar, e todo mundo perdeu o ânimo com aquelas palavras. Não seja você um desses 10 que, ao invés de olhar o lado positivo da coisa, olha o negativo. Tinha gigante lá? Tinha. O que tem? Deus falou que vocês iam prevalecer sobre eles. Por que não olhou só para os frutos bons? Tinha cacho de uva que era tão grande e graúdo que precisava de 2 homens para carregar. As cidades eram grandes? Ótimo, vamos tomar posse das cidades grandes. Os muros eram altos? Ótimo. Quando a gente estiver lá dentro, isso vai ser bom para a gente. Não, escolheram espalhar um relatório negativo. Sabe o saldo disso? Todo mundo morreu. Sabe o saldo disso? Ali assinaram a sentença de morte. Depois de ano após ano, todo mundo foi morrendo. Cuidado para não espalhar relatórios negativos. E cuidado para não ouvir e se deixar levar por relatórios negativos. Relatórios negativos da política, relatórios negativos da economia, relatórios negativos da cidade, relatórios negativos da família, relatórios negativos desse, daquele outro. Sai fora disso. Tem um texto em Samuel, que eu não vou ler agora, mas você pode ler depois, está lá em 2 Samuel 13, do 1 ao 5, onde um dos filhos de Davi, chamado Aminon, se apaixonou pela sua meia-irmã Tamar. Meia-irmã é uma irmã inteira, vamos dizer assim. Sei lá o que aconteceu com aquele homem, endoidou e se apaixonou pela irmã. Começou a passar mal, ficou angustiado, triste, abatido. Um amigo dele percebeu e falou: o que está acontecendo com você, o filho do rei? Tem alguma coisa com você, eu estou vendo, você não está legal, o que aconteceu? Ele contou: que eu estou apaixonado pela Tamar. O amigo Jonadab, nessa hora, o que ele devia ter feito? Rapaz, você está doido, para com isso. E usado as palavras para libertar o Aminon daquele pensamento, daquele sentimento demoníaco, imoral, libertá-lo, empurrá-lo para o bom senso, levá-lo para a terra do bom senso, para o lugar da sabedoria, libertá-lo daquela loucura. Não! O Jonadab, que era amigo, também era parente, falou: não, vamos resolver isso. E aí deu um conselho, disse a ele: finge que você está doente, quando teu pai vier te ver, pede para o teu pai mandar a Tamar te servir em casa. Ele vai mandar. E ele fez assim, fingiu que estava doente. O Davi, que era o pai, foi visitar. Pai, eu não estou bem, eu não estou conseguindo comer. Pede para Tamar vir cuidar de mim esses dias, fazer a comida aqui para mim, a minha irmã. O Davi, inocente, nem pensou nisso, não pensou... Nunca ia imaginar um negócio desse. Mandou, ele violentou, irmão. Quando estavam só os dois sozinhos, ele violentou, irmão. Destruiu com a vida da irmã e com a vida dele. E sabe o que aconteceu depois? Um outro irmão, chamado Absalão, matou ele. Olha o saldo disso. Eu não vou dizer que o Jonadab é o culpado disso, mas podia ter evitado, hein? Podia ter falado diferente. Não, meu amigo, isso de jeito nenhum. Usado a boca para livrar, não, usou a boca para matar, porque foi o que aconteceu. Tem aí uma mulher violentada, uma jovem, e um homem morto. E aquele Jonadab podia ter evitado isso, ou pelo menos tentado. Então vê lá, quando as coisas vêm para as tuas mãos, quando chega aos teus ouvidos, as loucuras dessa vida, as loucuras desses aminons que estão por aí, que a gente ouve loucura o tempo todo. Tem gente aí que parece que está fora de si. O que nós vamos falar para essas pessoas? Nós vamos empurrá-las para a libertação ou vamos empurrá-las para a morte e destruição? As nossas palavras têm esse poder. Que Deus te dê bom senso, muito equilíbrio, sabedoria, e que você e eu usemos a nossa boca para espalhar relatórios positivos. Usemos a nossa boca para motivar as pessoas a enfrentar as batalhas e lutas que tem que enfrentar. E usemos as nossas bocas, muitas vezes nós que somos amigos e parentes de quem tem que ouvir, para libertar de pensamentos e atitudes loucas, endemoniadas, fora de si. Libertar da morte, em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor, eu consagro todos os que me ouvem
e abençoo para que a boca dessas pessoas seja santificada. Isaías 6 mostra o Isaías dizendo diante de Deus, diante da visão que ele teve, que os lábios dele eram impuros e ele era um homem de palavras impuras. O Senhor, como Atenaz, com a brasa do altar, purificou os lábios dele e disse: pronto, os teus lábios estão purificados, agora vai, porque eu preciso te enviar. Deus, então, que os nossos lábios também sejam purificados, que os lábios da igreja de todo mundo sejam santificados e que da nossa boca saiam palavras de vida e não de morte, e que nós também não nos deixemos afetar por aqueles que usam as palavras apenas como armas para a morte, como ataques, em nome de Jesus. Eu repreendo toda palavra negativa, que como uma arma foi forjada no mundo espiritual contra nós, e declaro que elas não prevalecerão. Nenhuma seta nos atingirá, nenhuma previsão negativa vai se cumprir sobre a nossa vida. Balaão bem que tentou amaldiçoar e proferir palavras negativas contra Israel, mas não pôde. 3 vezes tentou amaldiçoar, 3 vezes acabou abençoando. Nas suas palavras, as suas palavras foram de bênção e não de maldição. Eu tomo posse para nós de palavras de bênção. E aqueles que aí pelas costas tentam atacar vão acabar sendo usados para nos abençoar. Em nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Deus te abençoe, que você tenha um ótimo domingo e um excelente mês de fevereiro. E use a sua boca para dar vida e não morte. E não se deixa levar por aqueles que usam a boca para produzir morte. Fica com a vida. Forte abraço, graça e paz.